Olá a todos, chegamos novamente para mais um encontro na nossa segunda-feira querida aqui do Grupo Oriente. A gente vai pedindo licença. Hoje a gente trouxe uma continuidade dos últimos temas, das últimas conversas. A gente estava discutindo entre membros, entre alunos, entre o pessoal aqui da casa, entre os colaboradores e conselheiros, como seria interessante continuar os assuntos abordados nas últimas semanas de uma maneira diferente. E hoje a gente traz um estudo antigo nosso, né? Algumas pessoas que já estão desde 2013 aqui no grupo de estudos, quando iniciou pequenininho, já lá no comecinho a gente deu uma estudada nesse assunto. E hoje, para deixar gravado, registrado e poder contribuir e compartilhar esse assunto novamente, a gente revisou um pouquinho e trouxe alguns conceitos bem interessantes sobre, inclusive, um livro. A gente hoje vai falar sobre um livro chamado A Profecia Celestina, né? Esse livro ele tem um desdobramento depois de mais 3 obras. Devagarinho a gente vai abordar, se for do interesse das pessoas, mas ele é de um escritor europeu, inglês, né? James Redfield, escreveu em 1993. O que se baseou esse livro? A Profecia Celestina. Ele conta a história de um protagonista que chega um americano, conta a história de um americano que chega uma certa idade de sua vida e ele começa a fazer algumas perguntas existenciais muito importantes e começa a ser regido por sincronicidades. Então esse é um livro que ele, o tempo todo ele vai trazendo para a gente uma percepção que todos nós já de uma certa maneira acabamos sendo injetados, que a gente pode chamar de coincidências ou sincronicidades, sinais, eventos. Então, aquilo que vem à nossa vida, à nossa mente, à nossa atenção, de uma maneira que a gente interpreta conscientemente que é algo importante, né? Então, as sincronicidades vão apresentando na nossa vida no dia a dia sinais de o que ler, o que buscar, que tipo de respostas para que tipo de pergunta você está fazendo. Dependendo da sua pergunta existencial, se você estiver aberto aos sinais, né, porque essa sua pergunta ela é uma frequência, essa sua dúvida é uma frequência, é um sinal, que automaticamente pode ser, sim, utilizado para atrair até a gente a busca, o caminho, o conceito, a verdade, né? Um pedaço da verdade. Então, como a gente estudou lá atrás, lá no comecinho, a Profecia Celestina, e inclusive tem o filme já também, né? Esse filme eu assisti, é fofo porque ele mostra muita coisa, mas ele não mostra o que o livro inteiro trabalha, né? Então é muito interessante as pessoas que já viram o filme, quem sabe prestar atenção nessa palestra, achar o livro, emprestar, comprar e estudar essas 9 visões interiores, porque o que é muito interessante, não para fazer propaganda de um livro em si, mas o que é muito interessante é que são 9 profecias, são 9 visões para a humanidade, que foram escritas em manuscritos escondidos no Peru. E esses manuscritos estão datados pelo menos no século 5 a 6 antes de Cristo. Então são pouquíssimos os pergaminhos que a gente encontra mais aqui no nosso ocidente, nas nossas Américas, né? Eles são realmente, sempre que encontrados, são enclausurados, são encobertos, são proibidos, são levados para estudo, para traduções e depois nunca mais
a gente escuta o que foi revelado neles, né? Eles vão para centros de pesquisa, para elites científicas, religiosas, comandantes desse planeta, que, como é abordado na última palestra, comandam, filtram o ensinamento, né? Então, é passado para a gente um tipo de ensinamento, e à medida que a gente vai acompanhando a descoberta, tanto científica quanto histórica, que poderiam transformar esses ensinamentos, que poderiam dar para a gente uma visão desmoronada daquilo que a gente tem hoje, desmoronariam muita coisa, já impostulada, já impregnada, já tão assimilada, já tão concreta na mentalidade de muitos de nós, né? Então, o avanço das descobertas, das provas, de arqueólogos, cientistas, e aí vai, não nos é muito mostrado, né? A gente escuta uma notícia aqui ou ali, principalmente escuta a notícia aqui e ali quem está buscando, quem está antenado com esse tipo de... Então, pensando em todas essas sincronicidades, juntando algumas perguntas dos próprios alunos, dos próprios estudantes, dos próprios buscadores, nós todos mergulhadores profundos desta busca interminável pelo quem eu sou, por que eu estou, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Juntando esse nosso poema aqui do grupo, a gente vai estar trabalhando hoje essas 9 visões interiores. E vem com a gente, pega aí um papel e uma caneta para você anotar sobre essas 9 profecias que foram encontradas lá no Peru. Elas receberam o nome de profecia celestina, não porque vem do plano celestino, do plano celestial, mas porque o padre peruano, que de uma certa maneira tentou esconder junto à própria Igreja Católica todo esse conhecimento, o nome dele era Frei Celestino. Por isso que nos termos técnicos, esses manuscritos são descritos como a profecia celestina, por causa do nome do Frei, que interceptou todo esse conhecimento, mas antes de ser interceptado, conta a história que ele tinha sido adquirido, sim, não por terem lido esses manuscritos, mas pela própria cultura peruana, pela própria tradição daquela civilização, antes de entrar um domínio de guerra, um domínio de político, filosófico também naquela região. Então, a própria cultura do Peru, né, de toda aquela região, preservava e passava adiante, sim, esses ensinamentos, ok? Então, a gente pode pensar que são ensinamentos nativos, são ensinamentos dos índios peruanos, são ensinamentos ligados ao xamanismo, são sim ensinamentos ligados a quem observa uma vida inteira a natureza, tanto do espírito, de tudo que se manifesta, quanto do corpo, de tudo que se manifesta. Então vamos lá. Segundo a obra A Profecia Celestina, de James Redfield, ok? Primeira visão que está descrita no livro é assim, ó. Estamos descobrindo novamente que vivemos num mundo profundamente misterioso. E a profecia diz isso. Começaremos a compreender grandes mistérios nesse mundo, cheios de coincidências súbitas, de encontros, de sincronicidades que parecem estar por algum ser, por algum plano, por alguma inteligência
destinadas, como diz aqui. Algumas pessoas vão ser tomadas pela realização do seu destino nesta vida. E para que elas saibam quais são os sinais, para que elas saibam interpretar e seguir o caminho que ela está destinada, que ela tem como propósito, ela será inundada por coincidências. E à medida que essas coincidências ficarem conscientes desse ser, aí vai gerar uma energia de transformação. Então essa é a primeira ideia interior que está escrito nesses pergaminhos. O despertar de uma grande quantidade de pessoas que vêm experimentando inquietação em busca da verdade sobre a existência. Isso está descrito lá. Elas são guiadas por sincronicidades misteriosas e sentem que existe um propósito maior na vida. É uma coisa muito interna isso. E que é preciso buscar, é preciso descobrir, é preciso ir atrás. É muito importante fazer investigações. Então, um número muito grande de pessoas iria começar a sentir esse vazio de verdades ou de respostas. E ao sentirem isso, esses indivíduos mudariam a percepção daquilo que realmente lhes é importante saber, buscar, praticar, e seriam o tempo todo levados por coincidências, por auxílio misterioso. Então está aí a primeira visão interior, a primeira profecia descrita nesses manuscritos. A segunda visão interior explica mais ou menos assim: à medida que mais de nós despertarmos para este mistério, tanto que os nativos americanos chamam de o grande mistério, né? Wakatanka, o grande mistério de Pachamama, do pai e da mãe, né? Pai céu, mãe terra. Então, à medida que mais pessoas se voltarem a compreender o que não está descortinado ainda, o que está além do véu, todos juntos criaríamos uma visão de mundo completamente nova, redefinindo o universo não só como material, mas também como sagradamente energético. Isso é descrito nesses manuscritos, que perceberíamos a energia sagrada e material. Então, essa profecia mostra para a gente que haveria uma onda de revisionismo histórico. Ao longo do livro, ele consegue descrever um pouco melhor o que ele quer dizer com isso. Então, algumas pessoas entrariam nessa revisão histórica profunda, uma grande investigação do surgimento das religiões, do surgimento das ideologias, das filosofias, revisariam e acompanhariam o avanço científico e, ao mesmo tempo, integrando, toda a questão religiosa, mística, junto com o avanço científico, para que hoje consiga explicar de uma maneira mais concreta o que o coração, a energia interior sempre mostrou. Tá? Então, nessa segunda visão, nessa segunda profecia, buscaremos compreensão da história evolutiva da humanidade. Vamos que nem louco tentar descobrir o nosso papel nesse processo e o que está por trás, o que está além da vida corpórea. Então, já nessa profecia, eles já apontam a busca pela energia, a busca pelo contínuo extracorpóreo, extrafísico, né? Então a gente ia se perguntar, e após a morte? Já diz aqui,
por que estamos aqui? Para onde estamos indo? De onde viemos, né? O meu espírito nasce no momento que o meu corpo nasce? Ou ele penetra, ele interface, ele tem a experiência nova quando este corpo nasce? São as perguntas. A história que nos contaram, essa história que nos ensinaram, é tudo? Tem mais? E é tudo verdade? Ou esse tudo, ele foi aos poucos sendo impregnado, né? Moldado? Teria mais, né? Então, a segunda profecia aponta que nós vamos buscar as grandes manipulações da história, nós vamos buscar a origem da raça humana, nós vamos buscar, e aos poucos, com esta busca, eles já nos avisaram, ficaremos chocados e revoltados. Por um tempo, né? Porque quando a gente vê a verdade, a gente vê que ela não é muito bonita, não. Um pedacinho de alguma coisa ou outra, e a gente vai mantendo essa visão de auxiliar cada vez mais, para que todos tenham a própria fonte aberta, ligada, irradiante da energia vital, para que a gente pare de fazer o roubo ou a extrema entrega da nossa energia, para que cada um seja sua bomba nuclear perfeita, que tenha a sua própria bateria bem carregada, sem fazer essas trocas psíquicas, emocionais, energéticas, que as próximas profecias aqui vão estar mostrando, ok? Então a segunda visão interior diz o seguinte: começaremos a buscar outras fontes além das tidas como oficiais. Busca de conhecimento o tempo todo, busca por uma verdade que pode estar desmembrada, fragmentada, completamente espalhada. Um desgarre dos dogmas, um desgarre das crenças, dos conceitos estabelecidos por qualquer liderança. Não é uma revolta, não é a turma do contra, não é isso. É uma intuição que faz com que você busque outro conceito para complementar o seu até. Às vezes, não é na intenção de derrubar ou desonrar da onde a gente veio, não. Pelo contrário, todo o conhecimento que veio é base e gerou na gente a fagulha de seguir buscando conhecimento. Então a gente não pode desdenhar ou se arrepender da caminhada, porque foi desta caminhada que o jogo sincrônico, as mensagens internas, os insights, as coincidências foram te levando a determinado caminho, e você está aí agora, nesse exato momento, assistindo essa palestra, que é uma sincronicidade enorme, ou pode ser uma coincidência movida pelo destino, além do que a gente possa realmente interpretar em linguagem. Então tá aí, a segunda visão interior dessa obra é que nós vamos começar a questionar, mas não só ficar na dúvida, a gente vai questionar e garimpar, pesquisar, somar conhecimentos, intercambiar informações, ver que o mundo é maior que a cerquinha cultural a qual a gente está ali sendo rebanhado, moldado, programado. Então, muitos, uma taxa significativa de seres vai fazer isso para compensar a outra grande, enorme massa que um dia vai ganhar isso mastigadinho, prontinho, resumidinho, vai ganhar isso compiladinho, porque vai receber esse conceito, essa obra, e vai fazer a sua meditação, vai fazer a sua elaboração, tá? Isso aqui não é para impor para ninguém nada, mas isso é um grande sinal do despertar. Vamos para o terceiro.
a terceira visão interior que está ali descrita nos pergaminhos, ela fala o seguinte: a partir desta primeira etapa, que seria ser guiado por sinais, sincronicidades e dúvidas, que seria revisar, que seria montar mais o quebra-cabeça científico, no sentido de ciência, conhecimento, iríamos entrar nessa terceira profecia, que é o seguinte: nós descobriremos, a partir disso tudo, que tudo ao nosso redor, toda a matéria, todas as pessoas, todas as comidas, todos os líquidos, todos os minerais, vegetais, animais, consistem também e são permeados também por esse grande mistério. A presença daquele ser, daquele outro, também é um reator nuclear, também é muita energia divina. Então, na terceira profecia, eles nos dizem o seguinte: nós vamos começar a entender que tudo ao nosso redor é permeado, animado, alimentado por uma grande energia una, tá? Então, todo mundo passa pela fonte de água, mas nem todos sabem que podem ali tomar um gole. Muitos passam pela fonte de água e esperam que alguém vá lá e refresque. Não sabem que tem a autonomia de se lavar nessa fonte, beber dessa fonte. Esperam um copo de alguém, uma garrafinha especial de alguém, que foi benzida por não sei o que. Esperam alguém os umidificar, alguém os limpar, os hidratar. Não fazem por si só o próprio gole dessa energia, que é muito parecido com o que ensina as filosofias do Tai Chi Chuan, do mestre Liu Pailin, principalmente. Bem interessante. Então, para resumir essa terceira visão interior, nós não vivemos apenas em um universo material. É o que diz a profecia, tá? Existe energia que forma a base de tudo. Os seres humanos vão perceber a existência de uma energia invisível que está em todo o lugar e é dinâmica e não acaba nunca. Mesmo que você acabe, essa energia segue alimentando toda a obra da matéria, todo este universo, tá? Como ela é muito dinâmica, tudo está dentro de um grande oceano de energia. Para os iniciantes, você pode pensar num campo de aura, num ectoplasma, num campo existencial, né, que é base para que os nossos cenários, relacionamentos, desenvolvimentos, alimentos, luzes, sons, cores, tudo emite, capta esta energia única, esta energia primordial que muitos chamam de fonte que tudo é, muitos chamam de Deus Pai, é o Chi, né? É a energia vital, ok? Isso é o que diz na terceira profecia. São níveis diferentes de manifestação e permeação dessa energia. E esta energia, sim, está além da visão, além da audição, além do tato, além do paladar. Ela está além dos 5 sentidos, ok? Na verdade, para que a gente manifeste esses sentidos, esses 5 sentidos, é o campo energético que leva, né? O cheiro, a memória, o toque, o arrepio, o som, né? Eu posso martelar o sino, pum. Mas quando eu tiro o martelo do sino e nada faço, é onde acontece a atuação do sino. A energia daquele som vai se propagar até a sala, até o ambiente,
invisivelmente. Mas sem eu estar mais martelando. Ela entoa em eco, ela permanece. Ela vai permeando e vai seguindo por entre paredes, atrás, por fora. Quem tem uma grande audição longe de um sino, mesmo assim, consegue ouvir. Essa energia sonora, mesmo não vendo a origem dela. Isso é o que diz na terceira visão interior. Então, neste campo invisível, dinâmico, ativo, tem muitas pessoas que chamam de malha magnética, chamam de aura, chamam de corpo de luz, campo etérico, elemento éter, né? Temos o fogo, terra, água, ar, o espírito, o éter. É onde a gente descreve, né? Algumas pessoas chamam de prana, outros de força reiki, ou força do ki, tá? A força solar, a força da vida, ok? Tudo isso está unificado e interconectado. Toda a ação tem uma proporcional reação. Isso é muito dinâmico. Nós temos ressonâncias intuitivas com certas qualidades, a gente tem dissonâncias com outras, nada que consiga se explicar, nada que se tenha muita consistência, mas é uma energia que nos mostra, tá? Então, a terceira profecia diz isso, que tudo é muito mais energia do que parece, do que você está enxergando de realidades, nada é muito físico, assim como eu. Você está vendo aqui a minha matéria, mas tem muita energia que está permeando, circulando, sendo jogada através do meu olhar, através da minha voz, através do que a minha intenção por trás dessa palestra. Tudo isso também é energia. E assim que acabar esse vídeo, essa energia vai ficar ressoando ainda. Você ainda vai estar elaborando esses conceitos, esses conteúdos, a prova de que até essa palestra, na verdade, não é matéria, é pura energia, tá? Então essa foi a terceira visão, tá? Já vou passar para a quarta visão. Na quarta visão interior, o livro aponta o seguinte: a partir dessa perspectiva de que existe algo energético permeando minhas ideias, vontades, missão, vocação. Eu vou começar a ver que todos os seres humanos estão interconectados, né? Então, por exemplo, já que tudo é energia, quando eu estou num relacionamento recém-iniciado, tem muita paixão, pode ser que de duas pessoas que estavam já há muito tempo sozinhas, daí se encontram, existe uma grande energia nesse encontro, um grande afeto, uma grande entrega. Tudo que faltava nele está nela, tudo que faltava nela está nele. Esse vazio que as pessoas sentem por não encontrarem o seu núcleo energético, a profecia já está dizendo o seguinte, que a gente ia começar a confundir. E existe uma carência muito grande desde a nossa concepção, e a gente é ensinado por padrões sociais a ter uma troca contínua. Se eu não fosse alimentada quando eu era criança, será que eu estaria aqui? Né? Então, é uma carência que vai sendo alimentada nos interrelacionamentos. Quando eu erro com a minha mãe, ela me olha feio. Que tipo de energia é essa que me alimentou? Será que foi alimento de energia ou será que foi roubo de energia? Quando eu dou para alguém toda a consideração, toda a confiança, e esse alguém a quebra, isso que alimentava uma boa relação, depois vira um roubo. Então, isso a profecia vai começar a explicar devagarinho. Espera aí que eu vou tecer o raciocínio. A quarta visão interior, vou colocar aqui o meu ponto de vista. Por estarmos interagindo com tudo à nossa volta, tudo,
e ainda eu coloco assim, com os outros, né? Então eu vou abandonar um pouquinho essa coisa de você estar interagindo com a umidade do ar, porque isso é uma coisa muito profunda, né? Então eu vou colocar assim, você está interagindo com a sua esposa, com seus filhos, com seus clientes, com seus pais. Então, por estarmos interagindo o tempo todo com tudo à nossa volta, podemos estar perdendo energia e podemos estar ganhando energia, tá? No corpo, no psicológico, no emocional. Nós estamos o tempo todo precisando nos abastecer dessa energia. Então, a quarta visão aponta para um probleminha quando esse abastecimento da nossa energia está externo, está alheio, né? Então, nos relacionamos para repor essa energia. Ou a gente se relaciona com a comida, ou com alguém que está suprindo isso em você. A gente está o tempo todo repondo, né? É natural nesse mundo a gente estar repondo no sono, num copo de água. Então, quais são os tipos de energia que a gente tem que estar sempre repondo? Colocando a energia física, do corpo físico, você tem que estar repondo água, você tem que estar dormindo bem. O cansaço fisiológico e um dormir de forma correta são reabastecer o corpo, são reenergizar o corpo. Então, esse tipo de energia que reabastece a energia física está ligado a nutrientes, está ligado a sono, qualidade de vida, atividade física, liberação de hormônios, tá? Então, a energia física, a energia emocional. E aqui, gente, é onde a gente aponta as sensações de vazio, todos que compilam conceitos da psicologia, falam muito dessa sensação de vazio, dessa ansiedade de separação perante o nascimento, o corte do cordão umbilical. Para algumas filosofias vai até anterior a isso, quando a alma, o corpo astral sabe que está reencarnando, vem insegura para essa nova encarnação. Então tudo isso é registrado, ok? A relação de alimentação do cordão umbilical, depois o corte, depois a mama, aí o mamazinho. Tudo isso é uma relação que vai construindo confiança, abandono, carência, independência. Então depende muito desses jogos interrelacionais, os dramas, né? Não no drama no sentido de ó vida, ó céus, mas no drama no sentido de palco, papel, personagem. Quem alimenta precisa ter o contrapapel disso, que é alguém para alimentar. Então, quem depende precisa que se apresente o contrapapel dessa dependência, que é a pessoa que alimenta essa relação. Então, a dependência, a codependência, quem cuida, quem é cuidado. Quando que há a inversão dos papéis, essa relação está saudável. Então agora eu te cuido e você é cuidado. Quando você precisar, você é cuidado, né? Inverte, né? Eu te alimento, um dia você me alimenta. É engraçado que às vezes eu brinco até com a minha filha. Olha, eu estou te entregando isso e um dia você vai crescer e vai estar pronta para fazer isso por alguém, né? Mamãe está aqui te entregando seu mamá e um dia você vai crescer e quem sabe faça um mamá para alguém. Para que ela já vá se projetando, não só em receber, não só em ser alimentada energeticamente pela mamãe, pelo mamá, mas para que ela um dia também queira estar no contrapapel, nesse jogo, nesse drama evolutivo de eu te dou e você recebe, depois eu vou aprender a receber, porque você também vai me dar. Então, a quarta profecia, ela fala muito desse jogo, dependência, codependência. Ganhar a energia, precisar do olhar, da curtida, da mensagem respondida de alguém. Isso é querer a energia que não encontra em você, né? Ou estar sempre dando a energia, né? Tá sempre ali cercando as pessoas.
jogando ali aplausos o tempo todo, jogando ali considerações o tempo todo, que às vezes é até distônico, né? Às vezes até é um pouco acima do normal, né? Por que você quer tanto dar essa energia? Será que é porque você a precisa em troca? Então, é aquele barulho muito grande, tanto para cobrar a energia, porque você não me ligou, porque você não me, né? Quanto para dar, né? Então, é o que diz a quarta profecia. Então, energia física, energia emocional, a energia mental. Aí a energia mental está nas sociabilidades, gente. Prestar atenção nos relacionamentos sociais. Quem suga energia e quem dá energia no trabalho, um colega de trabalho, um chefe, um professor. Observar esse jogo, tá? De dar e ser sugado, entregar, receber. A importância da aprovação do outro. Por que é tão grande para você? Por que a sua insegurança precisa da energia, do olhar desta pessoa, desta situação? É um momento de competitividade muito grande que se apresenta aqui, né? Isso é porque a gente ainda não sabe abastecer sozinho. Quando a gente sabe ser o autorreator dessa energia, aí esse jogo de carências, de ego, de sociabilidades, ele tende a realmente desacelerar bastante. Então, no campo da energia mental, a gente inclui sociabilidades, aprendizados, relacionamento familiar, relacionamento profissional. Geralmente nos relacionamentos profissionais está ali travado um vai e vem, né? De objetivo de atingir um certo poder, né? Um poder profissional, um poder social. Tá? Isso cansa, isso realmente é um desgaste de energia bem grande. Para você ganhar no mercado de trabalho, né? O quanto que você gasta de energia, o quanto que você precisa sugar, né? Aí temos a energia telúrica, que é a conexão com a natureza, e a energia cósmica, que é a conexão com a fonte Pai Criação, né? A fonte espiritual, a fonte Deus, ok? Nos desconectamos da fonte maior da energia e nos sentimos inseguros e carentes. Está escrito assim no livro. Para ganhar energia, nós tendemos a manipular os outros. A luta para ter energia, para completar a carência, é a causa de todos os conflitos entre as pessoas, né? Aquilo que eu não consigo completar em mim, eu tento sugar dos relacionamentos. Então são os conflitos interpessoais do ego, né? Submissão, escravidão, cobrança, remissão, tá todo aí esse cabo de guerra, né? Então, o indivíduo vai buscar preencher o vazio existencial com o outro, né? Com um filho, com um chocolate, com um carro novo, com o que está fora, não sei? Com o guru, com o santo, enfim. Então, o que a gente recomenda? Que vocês observem aquilo que vem manipulando essa nossa recarga energética, né? Se é realmente o tênis da marca tal, ou se está em momentos de movimentação da própria energia vital, ok? Então, é aqui que entra essa questão da humanidade, né? Você vai ter que ver a sua soma, ver o seu ser, ver você acima de tudo, e assim que todos enxergarem a si, todos, né? A humanidade toda, aí a gente vai conseguindo levar esse planeta a um patamar de convivência muito mais harmônica com a natureza, com os animais, com as modificações climáticas, com tudo, com absolutamente tudo, ok? Vamos para a quinta visão. Deixa eu já virar aqui. São 9, tá? Vamos lá. Quinta visão. Puxar demais. Antes de eu abordar a quinta visão, eu quero relembrar estudos das últimas semanas. Se você voltar e revisar um pouquinho, você vai lembrar de alguns desenhos que eu coloquei, a gente colocou no quadro,
sobre os planos espirituais, e lá em cima, antes do eu sou, existindo uma barreira de frequência, uma barreira que contamina ainda os planos mentais, e os planos mentais são, em muitos momentos, superiores e inferiores, aonde vagamos quando estamos fora do corpo. Então, quando estamos fora do corpo, não importa se em sonho, em projeção, em distração ou morte, nós vagamos primeiro pelos planos da nossa mente. Então, o seu espírito, a sua alma, o seu psicossoma, chame, o seu éter, pode usar o nome que você preferir. Ele, primeiro, quando ele desdobra do corpo, quando ele solta do corpo, ele vai para a mesma faixa de frequência de tudo aquilo que você acredita, consciente e inconscientemente. Então, eu estou aqui me abrindo para uma nova visão, para me libertar de certas questões dogmáticas, mas inconscientemente eu ainda estou nelas. Eu ainda estou enraizada pela programação, pela alimentação mental, cultural que me foi passada. Então, só para relembrar isso. A quinta visão interior fala um pouco disso, que toda essa competição de energia, toda essa vontade de ter algo, de conquistar algo, de ser suprido externamente para o interno, toda essa competição por energia termina quando nós experimentamos uma conexão verdadeira com a energia divina. A gente chama de divina presença em mim, em ti, a divina manifestação que está presente, Então, essa competição termina quando você enxerga Deus no outro e em você, Você encontrou em você e você sabe a localização em todos os seres, Não sei se é aqui, é algo muito maior, muito mais amplo, mas é a energia divina, é a energia espiritual que existe dentro de nós. Nesse estado de consciência, então, nós percebemos que somos parte do todo, que somos integrantes e reabastecemos de energia constantemente. O tempo todo estamos com essa fonte disponível. É só beber dela, é só treinar ela, é só deixar com que ela flua. As práticas de meditação, as práticas de respiração, as práticas de autoconhecimento, de busca por quem você é, de o quanto foi programado, até que ponto isso é importante, você saber. E como modular esse ti, essa força vital, ok? Então, sentindo então que nós somos uma manifestação da fonte, é o que diz a quinta visão, encontra-se essa fonte de energia jorrando como uma cachoeira constante o tempo todo. É uma energia que permeia tudo, muito amorosa, ela é neutra, ela apresenta a neutralidade, a energia taquiônica, É o olhar para dentro. Esta conexão com a vida, com a energia suprema, com Deus, com o Criador, que ele está vivo. Ele está vivo permeando, não como um senhor alheio, mas permeando, gerando essa frequência, emanando essa frequência, transbordando ela o tempo todo para todos nós, tá? Deixa eu ver se eu perdi o raciocínio, mas é isso. Somos nós os autorreguladores. Exercite essa energia. Você é o autorregulador desta bomba, desta fonte. A meditação apresenta como início básico, como objetivo mesmo, que a gente pode resumir, a meditação ela aparece justamente como a melhor ferramenta para tudo isso, porque aí você vai achar várias técnicas de meditação, mas o objetivo da meditação é de que nos tornemos cada vez mais conscientes da nossa fonte interior, de que nos tornemos cada vez mais conscientes da nossa luz interior,
ok? Esse é o objetivo da meditação. Então você contempla isso, você olha para isso. E assim que você é percebido disso tudo, você pode trabalhar essa energia, emanar essa energia, compartilhar essa energia. Não é ser roubado, não é ser sugado. Você compartilha ela num pensamento de cura, num pensamento bom. Você vai compartilhar porque você tem ela com a torneira aberta e você vai compartilhando ela até que a pessoa encontre dentro dela a própria fonte. E aí a gente enxerga que eu não dou a minha energia. Eu faço com que o outro reacenda ou redescubra a sua. Então, quanto mais eu atendo, quanto mais eu auxilio, quanto mais eu compartilho tudo isso, eu não vou sair sugada, eu não vou sair menos iluminada. Muito pelo contrário. Porque não é a minha energia que está chegando até a tua consciência, é a sua que está acendendo aí dentro de você. Essa é uma visão que a gente, inclusive, compreende muito no taoísmo, né? O terapeuta taoísta sabe que não cansa, não doa a sua energia. Ele sabe que o outro tem a própria energia, a mesma energia que ele. A questão é enxergar esse todo para poder ir desbloqueando por tantas programações, tá? Então tá aí uma profecia bem interessante, essa que é a quinta. Então, a todo instante, você pode entrar nesse estado de graça. Não é só na posição meditativa. A quinta profecia diz exatamente isso, que essa fonte permeia e está o tempo todo nos mostrando Deus. Deus está numa caminhada, Deus está num trabalho que você está concentrado, focado. Ok? Vamos para a sexta profecia. Vou pausar. Vamos lá, sexta profecia. Lembra daquele jogo de dama? O tabuleiro assim, do jogo de dama? Então, é aquela visão de que tem sempre alguém tendo que dar um passo para você dar um outro passo. E aí, se a pessoa deu, aí você dá o passo. Se a pessoa não deu, você tem que esperar. Então, eu compreendo a sexta profecia, em muitos momentos a dinâmica interrelacional das pessoas é exatamente isso. Eu dou e espero o retorno. Se a pessoa... É uma dinâmica cansativa, né? É uma dinâmica bem cansativa. E é o que diz aqui, né? Os dramas, e eu como psicodramatista de paixão, compreendo isso como o jogo de papéis. Então nós temos dramas. Desde criança a gente é inserido numa dinâmica ambiental, familiar, religiosa, em que há muita cobrança, em que há muita oscilação entre mimo, hostilidade. Uma hora eu ganho um elogio, outra hora eu ganho um puxão de orelha. Então, essa dinâmica, esse jogo, esse palco de relação, papel contra papel, apresentam dramas. E esses dramas vão deixando a gente com certos significados do que é que me reabastece melhor, né? Se eu não escutar um eu te amo, e incríveis e enormes homenagens no meu aniversário todo ano, eu serei menos alimentado. Então, assim, são os dramas, né? Aquilo que a gente construiu que é o correto a gente receber do outro. E que é o correto que a gente também passe ao outro. Então, a sexta profecia diz isso. Nessa consciência, podemos libertar o nosso próprio padrão de controle e descobrir uma verdade específica, uma missão específica. Estamos aqui para partilhar o que ajuda a humanidade a evoluir em direção a esse novo nível de realidade. Então, está todo mundo competindo, né, nessa visão do drama, nessa visão ainda das relações que ou te fazem perder energia o tempo todo ou te fazem sugar, ganhar energia o tempo todo. Todos competem e manipulam a energia de uma maneira passiva ou
agressiva. O livro diz exatamente isso, não é de uma maneira passiva ou ativa. O livro mostra que quando há competição, não é necessariamente algo ativo, mas sim agressivo. Eu demorei para separar essas duas coisas. Então, assim, esses relacionamentos apresentam dramas de controle. Drama de controle mesmo. Aprendemos desde o nascimento como adquirir a energia dos outros, basicamente por espelhamento, né? Então, às vezes a gente tem um marido hoje que é um espelhamento da nossa relação energética com o nosso pai e assim sucessivamente. Ok? Aprendemos desde o nascimento como adquirir a energia dos outros. E a gente precisa começar a tomar consciência desses padrões. É aí que começa a troca, né? Quando você começa a ter consciência dos padrões daquilo que te motiva, né? Se aquele cara te curtiu, se ele não te curtiu. Você tem que começar a ter consciência desse padrão. Por que é tão importante para você ser o número 1 nisso, ou o número 1 naquilo, para alguém, né? Ou para si mesmo. Então, a sexta profecia nos faz o seguinte, eu fiz até um ajuste com os tipos de drama mais comuns. Por exemplo, os dramas mais agressivos, né? Tem aquele drama que é intimidador, que ele faz ameaças, que ele é agressivo. Ele gera na pessoa que recebe essa intimidação, gera medo. Então, essa pessoa se sente satisfeita ganhando, vencendo algum tipo de drama, batalha, quando ele vê no olhar do outro respeito, né? Medo. Então, essa energia de medo que ele produz no outro é o alimento para ele. Então, é um tipo de drama, né? Também temos um drama agressivo, que é o drama do interrogador, que é aquela pessoa que está sempre fazendo perguntas, desmotivando você do teu plano interior. Então, você tem um plano aí e ele interroga até você perceber que aquilo é furada. Essa energia que ele quer gerar em você inconsciente é uma energia de desânimo. Então, quando ele vê que ele quebra tuas pernas, ele se alimenta disso, ele ganhou, né? É muita competição mesmo. Então, gera em você desânimo e isso é uma troca de um drama, né? Já 2 exemplos de energia de maneira de relacionamento que tem o drama passivo. Quer ver? Vê se você está nessa situação. A gente chama de drama do distante. Quando você está frustrado, decepcionado, desagregado, tende a se afastar das pessoas, tende a se colocar num canto, tende a se mostrar fragilizado e não quer contar. E o que você tem? Eu não quero falar. Mas por que você está assim? Não tenho nada. E mesmo assim com aquela cara de mal, que tá mal, né? O que tá emburrado, tá isolado? Esse drama, o que ele gera no outro? Dó, pena. E aí você se alimenta dessa energia de pena, de dó. E quanto mais a pessoa vai lá e mela, melhor ela se sente e menos ela dá o braço a torcer. É um tipo de drama que a gente vive por aí. Mais um exemplo de drama passivo, que a gente chama de o drama da vítima, né? Não precisa nem falar, né? Vitimizado, coitadinho, prejudicado, sofredor e conta. Então, é diferente do outro que se isola e não conta. Esse já conta e diz e precisa entender, ele precisa entender e ele conta, parece que falando para si mesmo muita coisa, precisando da interlocução, da interpretação, do abraço, do olhar de piedade, de pena, precisando da atenção. Então, o que ele gera com isso? Ele gera atenção. Ele quer atenção. Não é consciente, mas é a energia da atenção que ele quer se alimentar. Então, são pequenos exemplos dos dramas que acontecem nessa soma, né? Entre
essa célula desse ser e qualquer outra troca no palco terra, nesse palco dramático das interrelações que esse livro aponta o tempo todo. O jogo dos interrelacionamentos. Ok? 7ª visão interior. As habilidades, potencialidades latentes começam a se expressar pela intuição a esse ser que já está trabalhando a sua energia, que já está permeado com a sua energia, esse ser que já encontrou o seu núcleo vital. Ele começa na 7ª visão expressar as suas potencialidades, os seus talentos, os seus dons. Eu que vim para o tratamento psicológico expressei isso desde cara, né? Ou você que está aí numa área, quando você começa a fazer a busca pelo teu sagrado componente interior, você é levado para uma outra área e vai indo, né? Porque você vai se sentindo cada vez mais alinhado com a fonte interior. E aí, quando você está mais alinhado com essa fonte interior, o teu verdadeiro poder pessoal, não para com os outros, né? Não é um poder pessoal para com o outro, e sim para consigo, né? De se alinhar, de não se deixar abalar por opiniões, tirações de sarro, por desanimadores, né? Então você assume o seu verdadeiro poder pessoal, você começa a adquirir uma certa consciência da sua missão, aumenta o fluxo da sua consciência e você é guiado por esse misterioso fluxo de sincronicidades, sinais, insights, coincidências, ok? Somos guiados, conduzidos a respostas que necessitamos. Ficamos alertas e vigilantes. Todo o conhecimento tem um significado e contém uma mensagem. Então, esses insights fazem com que a gente comece a expressar aqui no exterior essa missão latente interna, que é agora ouvida sem conseguir explicar como por você, né? Pelo seu corpo. Saindo deste nível de perda de energia e ganho de energia, você, na 7ª visão, você já transpõe esse nível de perder energia, ganhar energia. Essa dinâmica interrelacional externa com o outro, né? No 7º nível, na 7ª visão, você já está trabalhando sozinho, sua própria energia, e mesmo assim compartilhando sempre, né? Não é se sentindo sozinho, mas é apreciando cada vez mais quem você é, em todos os sentidos, e não se deixando confundir por aquilo que você deveria ser perante a visão de alguém, ok? Então, saindo desse nível de perda de energia e ganho de energia, ou seja, de competição interpessoal, interrelacional, subindo um patamar acima, um salto quântico, ao seu mental consciente superior, que é a mesma coisa que aflorar todas as respostas sozinho, sem palavras. As suas respostas afloram no meio do seu banho, sem precisar linguagem para elas, tá? Então, na busca dessa missão, podemos descobrir uma intuição interior muito assertiva, que nos mostra onde ir e o que fazer, e se fizermos nessas intuições interpretações sempre positivas, sempre alegres, se a gente se motivar a essas respostas que só você tem dentro de você, né, vai abrindo fluxo, né? Se você se diverte nesse processo, você autoriza o fluxo das coincidências, e elas engatam que nem elos de uma corrente, abrindo portas, abrindo janelas, abrindo visões, abrindo seus véus, abrindo para que a sua missão se desdobre. E aí você vai encontrar a sua missão nessa vida, ok? Vamos para a 8ª visão. A 8ª visão, ela trabalha essa ética interpessoal, tá? Para colocar ali como título. Mas deixa eu colocar primeiro o que diz na obra lá.
Quando uma quantidade suficiente de nós entrar nesse fluxo evolucionário, sempre dando energia ao eu superior de todos, né? O seu eu é tão lindo e potente e verdadeiro quanto o meu. Não importa se a gente tem visões e caminhos alternados, né? Então, sempre dando muita energia e importância a essa manifestação divina, esse eu superior de todos, que encontrarmos, vamos construir uma nova cultura, onde nossos corpos evoluem também. O corpo material, ele também apresenta mais imunidade, mais sono perfeito, mais metabolização rápida. Na verdade, a sua fome não é numa pratada, e sim às vezes num líquido, num suco, numa fruta. Você se conecta tanto com aquela fruta e a força vital dela e os núcleos nutritivos dela, da fonte e da mãe natureza, que ela é um alimento suficiente. Então a gente vai, digamos, maltratando menos o planeta, porque a gente se alimenta não só corporeamente, a gente também se alimenta numa música, num sono, a gente enxerga a nutrição muito além do que aqui é colocada como caloria, né? Ok? É isso que diz a oitava profecia. Então, nós vamos todos evoluir para níveis cada vez mais elevados de energia na percepção. Entendam? Evoluir para níveis mais amplos, elevados da energia. Não que ela vá se manifestar agora na Terra de uma maneira linda, eu vou enxergar um gnomo aqui, porque... não, os gnomos existem, mas eu vou percebê-los. Eu estou ampliando o meu patamar de percepção de energia e eu adentro além desta cortina que sempre esteve ali, mas eu ainda estava numa perda e ganho de energia, ainda não estava compreendendo como trabalhar o meu Chi, a minha energia vital, tá? Então, ao perceber a si mesmo, manter-se considerando gerador da sua energia. Tá? Aqui a gente, nessa fase, a gente já está, inclusive, substituindo relacionamentos amorosos pelo relacionamento com o seu eu interior, e é aqui que acontecem algumas confusões, né? De a gente encontrar o abastecimento total da nossa energia numa alma gêmea, que a princípio, para você descrever aquela incrível energia da paixão, você descreve como uma alma gêmea, mas nem sempre é. Enfim, eu ainda quero fazer uma palestra só sobre essa questão de alma gêmea, porque ela confunde demais, é muito hollywoodiana. A visão que a gente tem de alma gêmea é terrível, eu cuidaria com ela, porque todos somos almas gêmeas, né? Todos somos fontes da mesma criação, e nem todas as almas gêmeas vão ter um relacionamento carnal, relacional, matrimonial. Em alguns dos momentos a gente encontra uma alma gêmea para estar do outro lado de uma câmara dando uma palestra, ou sendo um médico que ajudou sua avó, e você sente um carinho, uma gratidão muito grande. Então, devagar com a questão de substituir a grande completude do seu eu superior na alma que está num outro corpo que apareceu na sua vida e que realmente é uma presença energética maravilhosa. Então, por um tempo ela é, mas toda a energia, quando se encontra, depois de um tempo, ela tende a equalizar. Então, aquilo que nos preenchia muito no início da paixão, depois de um tempo ela vai se equalizando, né? Ela vai se estabilizando. E aí a gente sai dessa energia que te preenche, nesse amor que você acha que está ali na tua vida, e você começa a conviver, se relacionar, e aí começa aqueles dramas que a gente apontou na profecia 5 e 6. Esse drama, essa competição de casais. Aí a pessoa, ela realmente perde toda aquela construção maravilhosa que ela estava tendo. Então devemos cuidar para não confundir ou substituir a nossa conexão interna com uma conexão externa
que você vai dizer que é amorosa. Ela é amorosa, mas ela gera um vício de energia da outra pessoa, gerando o tal nublado apego, né? Quando não gera o apego, ela gera aquele jogo de dependência, codependência, alimentação, retroalimentação. Ambos podem evoluir, tá? Então, o casal, ele pode, cada unidade, cada soma em si, tem que estar juntos para que ambos evoluam. Tem que estar juntos buscando esse eu interior e compartilhando suas essências sem duelo, sem cobrança, respeitando essa missão latente do marido, sem tanto ciúme e controle, respeitando essa missão latente da esposa, sem tanta insegurança. É bem complicado quando você vai fazer o seu despertar e se conectar ao seu eu sou, se você ainda está confundindo ou dando energia para alguém mais carente. E hoje a gente encontra muita gente assim, o casal, quando casaram, eles eram um. Mas aí ao longo da jornada, a esposa começa a fazer uma busca específica e se transforma, ou o esposo começa a fazer uma busca específica e se transforma. E aí a gente se vê casado com alguém que não é mais com quem a gente casou. Aí começa esse jogo de cobrança, você mudou, você não pode mudar. Né? Ou volte a ser como você era, ou enfim, é bem complicado. É aí que essa profecia dá para dar pano para manga, bonitinho. Ambos podem evoluir e crescer se cada um conectado com a fonte estiver, né? Paixão, ou seja, troca de energia muito intensa, com o tempo estabiliza, toda essa energia estabiliza, e aí tende a se transformar em cobrança, competição. E aí a gente acaba perdendo a energia, tudo de novo. Então aí você vai lá, faz terapia, recupera energia, vai para casa, perde energia. Aí vai lá, faz um passe magnético, uma meditação, banho de cachoeira, repõe a energia, se conecta com o seu eu sou. Aí volta para casa, ou antes mesmo na ligação do telefone já tem pau, já tem cobrança, perde toda a energia. Então aí vai, né? Vamos meditar sobre alguns relacionamentos, porque já diz isso na 8ª profecia. E a última visão, a 9ª visão, ela diz o seguinte: depois de todo esse processo, né, de despertar, de compreender as sincronicidades, os sinais, de perceber os padrões ao qual a sua sociedade, a sua ideologia, a sua família estava mantendo o funcionamento mental. Perceber os jogos relacionais de alimento de energia ou perda de energia. Depois de todas essas visões que você vai meditar sobre si mesmo, aí a gente vai entrar na 9ª visão interior, que resumindo é o seguinte: na 9ª visão, depois de todos esses processos de conexão com a fonte eu sou, com Deus, dessa forma participamos então da longa jornada da evolução desde o Big Bang. A 9ª profecia diz que alguns seres, quando fecham os olhos, eles conseguem em segundos compreender desde a explosão do Big Bang até esse momento com o objetivo final da vida: energizar os nossos corpos, até que entramos num paraíso e geração por geração poderemos finalmente ver. Mas ver o quê? O que poderemos ver? Que eu sou como sou, você é como você é, isso é como isso é. A gente abandona muito essa vontade de julgar, de mudar o outro, ou mudar a nós mesmos. A gente entra no eu sou eu, eu sou como sou, preenchido e emanando essa fonte o tempo todo, preenchido e consciente da vida no corpo e fora do corpo, conectado, realiza o verdadeiro trabalho. Qual é o trabalho?
é um ser transmutador, né? A nona profecia nos mostra que muitas pessoas passariam por esse planeta transmutando tudo até o fim. Depois ir embora, né? Essa é a profecia. Então, esse ser já está num nível de consciência de que toda a humanidade faz parte de uma única manifestação. E que se cada uma dessas células reativassem esse gerador vital, tudo isso se transformaria e iríamos todos em bando por uma consciência planetária bem interessante. Então, o nível de consciência da humanidade, onde cada um mantém-se responsável pela sua própria vida. E cada um trabalha a sua própria energia, o seu Ti. Não espera que o outro lhe dê 10 elogios para se sentir bem, né? Cada um tem o riacho. A nona profecia diz isso. Cada um tem esse riacho inesgotável. Cada um é a própria assimilação da fonte divina, é a própria energia divina. Então somos seres vibratoriamente mais elevados, com uma percepção mais ampla de matéria para a luz, né? Então a gente por enquanto tem essa visão, a luz reflete na matéria e aí a matéria é percebida. A nona visão interior diz o contrário, que é a matéria vai emanar toda essa luz, transformando a densidade do seu corpo aqui em vida, tá? Então, essa densidade que hoje você vê aqui pode estar em hertz muito mais sutil, muito mais ampla do que a densidade do que você viu no meu corpo da semana passada, na última palestra. Gradativamente eu vou purificando, conectando camada por camada, sutilizando e depois retornando, e o meu corpo consegue aos poucos acompanhar toda a sutilidade energética divina que está manifestada nele. E aí a gente consegue se alimentar com uma boa valsa. Esquece até desses vazios que a gente acha que são só através de matéria orgânica que a gente consegue se preencher, né? Uma roupa nova, enfim, uma viagem nova. Hein? Então, transformando a densidade de todos os corpos em vida, colocando um fim ao ciclo sucessivo de nascimento e morte. Então, como encerrar o ciclo sucessivo de nascimento e morte? Estudem essas 9 visões, são 9 profecias e, em outras palavras, tudo isso já é mostrado para a gente por vários outros autores, né? A gente escuta aí que o despertar consciencial da humanidade precisava atingir uma massa crítica de tantos por cento de pessoas vibrando em eu sou para que o planeta fizesse a transição. Essa massa crítica é você que está aqui assistindo essa palestra ou pegando algo parecido por aí, tentando assimilar, compreender para poder emanar todo esse teu poder, potencial e missão nesse mundo, né? O que eu vim fazer aqui? O que eu posso fazer para ser útil? Qual é o meu papel? Aonde está a fonte da alegria? Né? O que realmente é digno? O que parece digno, mas na verdade me castiga? Então, é meditação, treino da energia interior. Então, em muitos dos momentos, a gente deveria mexer mais o braço, né? Inspirar, limpando o campo de energia. As pessoas, só de fazer o processo respiratório, acompanhando o seu braço, isso tudo já vai fazendo um treinamento dessa energia, né? E se nesse momento eu tenho a intenção específica de estar tirando, para poder enxergar fora de mim, para poder analisar. E se eu tiver essa intenção, né? Arrancar, puxar, liberar. Isso não é o suficiente ou isso é? Eu quero essa angústia fora de mim? Ou eu devolvo ela lá para dentro e vou assimilando ela lá dentro mesmo?
Então, muitas das filosofias, são muitas as buscas terapêuticas. Quanto mais a gente se coloca com vontade de compreender o máximo possível, só essa intenção, essa energia já emana e o universo já vai trazendo. Né? O que é o universo? É esse mistério, é essa energia que rege tantas coincidências, tantas compreensões, que você faz, mas não chega a anotar, não chega a fazer uma anotação, né? Comece a fazer, né? Eu recomendo, a gente que põe as coisas no papel, chega uma hora que elas se encaixam. Não adianta, a gente precisa concretizar, né? Algumas coisas. Então tá aqui, esse é o estudo dessa semana. A gente se baseou no livro A Profecia Celestina, e se vocês pesquisarem, vocês vão ver que ele tem desdobramentos, né? Nós temos aí a 10ª profecia, a 11ª profecia, né? Tem mais outros nomes? Tem mais um nome ainda, mas é o caminho para Agartha e Shambhala, é o mesmo autor, e a gente devagarinho pode ir trazendo as continuações. Muito obrigado por estar conosco, estudando sempre, buscando. Deixa aí na sua nuvem, vai elaborando, assiste de novo, anota pequenos pontos, só para você ver que um pergaminho de 5.000 anos antes de Cristo, já de uma certa maneira, nos apontava o que muitos de 5.000, 4.000, 3.000 anos antes de Cristo encontrados também apontam em diferentes partes do mundo. Então isso que é o interessante, né? Aonde isso vai dar? Aqui dentro, com certeza vai dar bom. Agora, aqui fora, depende. Aqui é um mundo da dualidade, né? Faça bom uso sempre do seu conhecimento e principalmente da sua energia interior, antes que ela te choque com alguma coisa que o outro fez. Você trabalha ela, dá um sorriso para ela e faz tudo isso fluir no teu riacho. Dá uma estudadinha nos meridianos da acupuntura, para você perceber que sim, tudo está ligado no teu corpo, desde o pé até o fio do cabelo, ok? Uma ótima semana a todos, a gente agradece. Se puder, curte essa palestra, e se ainda não se inscreveu no canal, por favor, a gente está quase chegando aí a 1.000 inscritos, o que vai ajudar a acalmar essa parafernália mecânica que a gente tem que montar aqui com muitos equipamentos para poder gerar esses vídeos, essas aulas, o que é com muito carinho sempre. A gente tem superado a nós mesmos com habilidades que a gente um dia disse: autorize em mim novas habilidades, né? A gente disse muito isso e a gente continuará dizendo: eu autorizo em mim sempre novas habilidades e novas oportunidades. Até semana que vem, gente. Do fundo do meu coração, sinceramente, muita paz, muito estudo e muita energia interior fluindo em todos nós. Tchau. Las plantas sagradas.
canto